E aí, galerinha que segue o canal Raioki, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar do livro que eu escrevi com mais 4 amigos matemáticos. O nome dele é Treinamento Olímpico e a sua proposta é uma preparação às Olimpíadas de Matemática. Ele foi publicado pela Coleção de Olimpíadas da Sociedade Brasileira de Matemática. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link da loja virtual da SBM, o qual você pode adquirir o nosso trabalho. E o que eu vou fazer hoje é soltar um spoiler do que você pode encontrar no interior desse livro. Se você recordar do nosso último vídeo, no qual eu falei de contagens duplas, aqui tem um tópico específico sobre contagens duplas. Mas o que eu vou falar é de um resultado de geometria, ou melhor, de alguns resultados de geometria que você vai encontrar num tópico que eu escrevi com um dos autores, o Yuri Lima, e o tópico desse artigo é Elementos de Cícero e Yuri, tá bom? Além disso, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, seguir o nosso canal e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda bastante a gente, tá bom? Muito obrigado e vamos para a matemática. Muito bem, agora a gente vai para a parte matemática do nosso vídeo. Bom, eu vou falar dos simétricos do ortocentro. Quem é ortocentro? Ortocentro, ele é o ponto de encontro das alturas de um triângulo. O que eu vou provar? Eu vou provar que o simétrico do ortocentro com relação aos lados do triângulo pertencem à circunferência circunscrita e eu também provarei que os simétricos do ortocentro com relação aos pontos médios dos lados também pertencem à circunferência circunscrita. O primeiro resultado, que é exatamente esse aqui, que o simétrico do ortocentro com relação aos lados pertence à circunferência circunscrita. Então vamos à prova desse resultado. A prova é o seguinte, né? Eu já desenhei aqui o nosso triângulo, a sua circunferência circunscrita, eu tracei duas alturas, né? Está aqui o nosso ortocentro, só que eu prolonguei a altura AD até ela cortar a circunferência circunscrita gama no ponto H1, certo? Vamos marcar alguns ângulos aqui. Eu chamei esse ângulo de θ. Isso aqui é um ângulo inscrito na circunferência. O vértice dele pertence à circunferência circunscrita. E ele está olhando para o arco H1C. Mas o ângulo H1BC também é um ângulo inscrito e olha para o mesmo arco. Portanto, ele também medirá θ. Como aqui é um ângulo de 90 graus e aqui é um ângulo θ, esse ângulozinho aqui medirá 90 graus menos θ. Esse aqui é o oposto pelo vértice do 90 graus menos θ, portanto medirá também 90 graus menos θ. 90 graus menos θ e um 90 graus bem aqui, a gente conclui que esse ângulo aqui será θ. Aí eu afirmo que o triângulo BHD ele é congruente ao triângulo BH1D. O caso de congruência é o ângulo lado ângulo. Ângulo θ, lado comum BD, ângulo de 90 graus. Conclusão, o HD vai ser igual ao H1D. E é claro que isso vai ser análogo, tá, para os outros lados do triângulo. E aí o resultado escrito aqui que é os simétricos do ortocentro em relação aos lados do triângulo pertencem à sua circunferência circunscrita. Esse é o nosso primeiro resultado. Eu vou provar o segundo, né, que os simétricos do ortocentro com relação aos pontos médios dos lados pertencem também à circunferência circunscrita. E no final, eu vou resolver um problema que apareceu na Olimpíada do Cone Sul de 1998. Belezinha? Vamos ao nosso resultado número 2. Bom, eu gostaria de provar agora que o simétrico do ortocentro com relação aos pontos médios dos lados também pertencem à circunferência circunscrita, certo? Bom, então o que eu vou fazer? Mais uma vez, figurinha pronta, tá? Eu já provei no resultado 1 que o simétrico do ortocentro com relação ao lado BC é o ponto H1. Então a gente já sabe que o HD tem a mesma medida do H1D. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer que H' é o simétrico do H com relação ao ponto médio do lado BC. Perceba que eu coloquei uma bolinha aberta aqui. Eu não sei
se esse ponto H', se ele pertence à circunferência circunscrita ainda, tá? Então, só coloquei aberto porque eu não sei se ele está aí em cima. Não sei se ele está dentro do círculo, se ele está fora ou se ele está em cima. Então, por isso coloquei bolinha aberta. Pois muito bem, se você olhar com muito carinho, né, como o M é o ponto médio do HH' e ele é ponto médio do HH1, então DM é base média no triângulo HH1H'. E com isso, o DM vai ser paralelo a H1H', certo? E vai medir a metade de H1H', tá? E a gente ganha até um resultado bonitinho com relação a isso aí, né? Como a gente tem o paralelismo, esse ângulo vai ter que ser de 90 graus. E aí, se você olhar com muito carinho, né, o A e o H', quando eu provar que ele está em cima da circunferência circunscrita, eles vão ser diametralmente opostos nessa circunferência aqui. Bom, mas isso aí é tema para uma outra aula. Eu vou fazer uma afirmação. Olhem para esse quadrilátero aqui, ó, BHCH'. Eu afirmo que ele é um paralelogramo. Por quê? Porque BM é igual a CM e HM é igual a H'M, né? Um quadrilátero é paralelogramo se e somente se as diagonais cortam-se ao meio, certo? Muito bem, então afirmei que ele é um paralelogramo, né, por causa disso aqui, e a gente ganha que os ângulos opostos de um paralelogramo são iguais. Então o ângulo BHC terá a mesma medida do BH'. Tá aqui, ó, coloquei bem aqui. Ok? Só que o ângulo BHC é oposto pelo vértice do ângulo FHE. Mas, se você olhar com muito amor e carinho, né, o quadrilátero AFHE, ele é inscritível por causa desses dois ângulos de 90 graus aqui opostos. Com isso, o ângulo FHE, ele é o suplemento do A, ou seja, ele mede 180 graus menos A. Mas o BH'C vai ser, então, igual a 180 graus menos A. Então, se você olhar agora para o quadrilátero ABH'C, eu afirmo que ele é inscritível, porque esse ângulo aqui é A e esse ângulo aqui é 180 graus menos A. Então, se esse quadrilátero é inscritível, significa dizer que necessariamente o H' precisa estar em cima de gama, da circunferência circunscrita, porque todo triângulo tem uma única circunferência circunscrita. Então, a circunferência que vai ser circunscrita ao quadrilátero ABH'C é a mesma circunferência circunscrita do triângulo ABC. Portanto, necessariamente o H' vai pertencer à circunferência circunscrita do ABC. Ok? Então, resultado 2 provado. Eu vou usar os dois resultados agora para resolver um problema que apareceu na Olimpíada de Matemática do Cone Sul de 1998. Beleza? Então, para a gente finalizar o nosso vídeo, eu vou resolver esse probleminha que apareceu na Olimpíada de Matemática do Cone Sul de 1998. Vou ler o enunciado aqui para vocês. Seja H o ortocentro do triângulo acutângulo ABC e M o ponto médio do lado BC. Aqui, ó. Seja X o ponto em que a reta HM intersecta o arco BC, o arco que não contém o A, da circunferência circunscrita ABC. Seja Y o ponto de intersecção da reta BH com a circunferência distinto de B, com a circunferência circunscrita. Bom, ele quer que a gente prove que o segmento XY tem a mesma medida do BC. Então vamos lá. O X é a intersecção de HM com a circunferência circunscrita. A gente já provou no resultado 2 que o HM é igual ao MX. O X é exatamente o simétrico do H com relação ao ponto médio do lado. Mas a gente provou no resultado 1 que o HE é igual ao EY. O EY é o simétrico, melhor, o Y é o simétrico do H com relação ao lado AC. Aí olha que interessante. O E é ponto médio do HY. O M é ponto médio do HX. Então, o segmento é M,
vai ser base média no triângulo HYX. O EM vai ser base média no HYX. Tá, e daí, Cícero? Por ser base média, o EM vai ser paralelo ao YX e vai medir a metade do YX. Já vou dizer por que isso aqui é A sobre 2, mas o EM vai ser a metade do YX. Beleza, guarda aqui, ó, EM, metade do YX. Por outro lado, se você olhar para o triângulo BEC, esse triângulo é retângulo. O M é o ponto médio de sua hipotenusa. Então, o EM, galerinha, se você olhar, é a mediana relativa à hipotenusa desse triângulo BEC. E a gente sabe que a mediana relativa à hipotenusa, ela mede a metade da hipotenusa. Então, o EM vai ter a mesma medida do BM, que vai ter a mesma medida do MC. Ou seja, os três são exatamente a metade do Azinho, que é o lado BC. Então, portanto, por um lado, o EM é XY sobre 2, por outro, ele é BC sobre 2, e aí a gente conclui que o XY é igual ao BC. Esse problema, como eu falei, apareceu na Olimpíada de Matemática do Cone Sul, de 1998, certo? E ele finaliza a nossa aula de hoje, o nosso vídeo de hoje, e eu gostaria apenas de pedir, humildemente, que você curta esse vídeo. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Isso ajuda bastante o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!